Se teve algum evento na sua vida, alguma coisa, alguma mudança muito drástica, muito intensa, uma mudança muito profunda que você atribui a uma intervenção divina, ou, sei lá, uma intervenção alienígena. Alguma mudança grande, assim, significativa, que sua vida mudou, que você fala, putz, isso aqui é mão do destino, sei lá, uma intervenção alienígena, Deus, uma intervenção divina. Acho que quando eu aceitei, né, Jesus, né, que eu realmente entrei no caminho cristão, foi um divisor de águas. Mas logo depois disso, teve uma ocasião que eu tive uma experiência muito surreal. Eu estava numa igreja, que era a Igreja Unida, era de quarta, de terça, que tinha as orações, de terça, né? Era uma terça-feira, então, estava tendo culto de oração. Eu estava ajoelhado, orando, e, de repente, tudo parou, né? Tinha ventilador, assim, então, se você escuta aquele barulho de ventilador, as pessoas orando, ali, aquele barulho. De repente, tudo parou. E aí eu olhei para cima e eu vi que eu não estava no mesmo lugar. Quer dizer, eu estava na igreja, mas estava diferente. Então, assim, as paredes que eram brancas, elas estavam de uma cor acobreada. Era um negócio meio acobreado. Só que ia embora, assim, não tinha teto, mas as paredes eram muito altas. Aí, quando eu olhei para trás, porque assim, embora eu tivesse ajoelhado e tudo mais, a minha visão era 360 graus. Então, por isso que eu acho que era alguma coisa espiritual, alguma coisa assim. Então, eu olhei para trás e eu vi como se fosse anjo na porta da igreja. E aí eram uns negócios grandes com assim, mas não era pena aquilo, era como se fosse um pelo da cor assim, marrom, mas um marrom claro, meio parecido com essa bolacha aqui. E aí você via que era uma textura meio diferente. Eu sabia que aquilo eram uns anjos. Eu fiquei com medo de olhar na cara deles, fiquei com medo de olhar. Só olhei para baixo assim e vi que tinha aquelas asas assim e tinha um do lado do outro. E aí eu voltei para as pessoas. Quando eu olho para as pessoas, havia uns raios saindo da cabeça das pessoas. Uns eram verde, outros eram azuis, rosa. Olha que parada louca, que parada louca. E aquilo ia embora para cima. Aí aconteceu o mais bizarro. Enquanto eu estava olhando aquilo e não entendendo muito bem o que estava acontecendo, começa a descer assim do teto, daquele teto alto, algo meio lilás, como se fosse uma nuvem girando assim. E dentro dela tinha como se fosse, imagina a purpurina. Já viu quando você bota dentro do gel aquela purpurina, fica aquela coisa slime, mexendo? Minha filha faz. Tipo slime, né? Mas só que não era uma energia, uma massa de energia. Era como se fosse uma fumaça. Ah. E descendo na espiral. Aquilo foi descendo, foi descendo, foi descendo. Aí na minha cabeça eu vou sufocar, vou morrer, né? E o negócio foi indo até que tomou tudo. Aí de repente eu escutei o barulho novamente do ventilador, as pessoas orando, e eu estava no mesmo lugar. Aí uma voz falou assim: conta para Margarete, pro Mário e para quem mais? Lembra? E para Mara. Pro Mário e para Mara. Aí eu meio assim, com as pernas meio tremendo ainda, sentei no banco assim e fiquei assim. Eu falei, que isso que aconteceu? Eu não estava dormindo. E anos depois é que eu fui descobrir que outras pessoas já tinham tido experiências parecidas com esse tipo de coisa. E hoje eu tenho uma convicção que Deus me permitiu eu ver como que se processa quando as pessoas estão orando no mundo espiritual. Nossa. No mundo espiritual é diferente. Então tinha lá os anjos como guardião, as pessoas cada uma numa sintonia, sei lá, de cor. E não tinha som. Então, e aquilo que desceu depois na Bíblia, eu fui descobrir que é uma espécie de a glória, né, de Deus, quando ela envolve algum local, algum recipiente. Então, isso foi muito doido, cara. Um negócio que eu não esqueço, eu cheguei a desenhar isso.
Nossa. Cheguei a colocar na internet e aí apareceram pessoas de outras igrejas que tinham tido a mesma experiência. Eu falei assim, isso que você está falando é verdade, porque eu vi, eu não sei o que e tal, tal, tal. Então foi muito doido assim e edificou a minha fé de alguma forma. Então assim, existem muitos enigmas e mistérios, né? E enigmas e mistérios espirituais também, que a gente nem sonha, a gente não sabe. E ufologia é mais um enigma e mistério. E aproveito aí para quem não é inscrito no canal Enigmas e Mistérios, vai lá, se inscreve que a gente está na campanha para chegar em 100k.